Se você está com dúvidas ou dificuldades para operar na plataforma de futuros de criptomoedas, no vídeo de hoje você vai tirar todas as dúvidas e vai aprender como operar e mexer na plataforma de futuros da Bybit. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje eu vou mostrar e apresentar para vocês por completo a plataforma de futuros da Bybit. A gente vai dar uma olhada desde as taxas, desde as ferramentas ali que ela nos proporciona e como você se localizar aqui dentro, beleza? Então, antes de mais nada, já vamos deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para estar ficando por dentro de todo o conteúdo insalubre. Então, já na prática aqui, direto na tela, estamos com a plataforma de futuros da Bybit. Lembrando, galera, a gente não vai passar pelo operacional gráfico aqui nesse vídeo. A gente vai passar pelo operacional da plataforma. Então, a gente vai conhecer de cabo a rabo todas as ferramentas e como a gente pode utilizar para auxiliar aí no nosso operacional, beleza? Antes de mais nada, galera, a gente vai passar primeiro pelas taxas de corretagens. Porque muitos que não sabem, qualquer operacional, quando você monta a sua ordem numa operadora ali que você vai operar no mercado de futuros, infelizmente, você tem as taxas para pagar, mas querendo ou não é isso que sustenta as corretoras, né? Se não tivesse taxa seria serviço beneficente e não existe isso, né, galera? Então vamos entender como é que funcionam essas taxas. Antes da gente entrar diretamente nesse assunto, galera, a Bybit ela é uma apoiadora aqui no canal, então o link aqui na descrição para você se cadastrar, você já ajuda os insalubres fazendo um acesso por esse link e também aí você consegue acessar uma corretora que tem as taxas mais baratas. Então antes da gente ir diretamente para as taxas, só vou aproveitar, galera, a Bybit ela tá com uma promoção muito interessante. Você depositando até R$250 ali em BRZ, o caso BRZ é o próprio real ali dentro da corretora da Bybit, você ganha 50 BRZ para fazer o que quiser. BRZ é o real, então você ganha R$50 para fazer o que quiser, desde operar até mesmo sacar. Então esse cashback ali tem esse promocional, mas corra que é por tempo limitado, tá bom? Então aqui no link na descrição você já ajuda e também já consegue concorrer a esse promocional. Então vamos voltar às taxas de corretagem. Aqui temos uma tabela, eu tô no próprio site da Bybit, estão pegando as informações direto da fonte, galera. A gente tem uma taxa de níveis aqui. Eu não vou entrar em consideração diretamente nos níveis, porque até em outras corretoras também tem essas questões de VIP, que é o que, galera? Você tem níveis ali dentro da corretora, desde os tamanhos das posições que você opera, o volume que essa conta opera ali dentro do mercado de futuros e até mesmo a saldo de tokens de corretora. No caso, a Bybit ela conta o saldo de BIT, lembrando que o BIT não é um token diretamente da Bybit, porém como a Bybit foi uma das principais investidoras da BitDAO, ela tem esse token ali como seu parceiro forte. Então, tanto o saldo de BIT quanto a posição ali do volume do trader, aqueles traders ali baleia literalmente, você consegue aí pontuações de VIP e subir nos níveis. Conforme você vai subir nos níveis, você baixa essas taxas de corretagem, tá bom? Então as taxas que já eram muito baratas acabam ficando mais baratas ainda. Agora, além das classificações do VIP, a gente consegue ver que temos duas classificações, uma chamada Takers e uma Maker. Temos aqui as taxas do Trading Spot, do Trading Perpétuos Futuros e de opções. Como a gente está falando diretamente aí do Perpétuos e Futuros, galera, a gente vai estar olhando diretamente eles. Então, qual que é a diferença de Taker e Maker, galera? Maker é o operacional ali quando você monta a sua ordem e você coloca ela para ser executada a limite. Uma ordem a limite, você está colocando e inserindo sua ordem no book de ofertas, não agredindo o book de ofertas. O que é não agredir? Você colocar a ordem e ela já ser executada, porque tem uma fila ali de execução, por isso você não agride o book de ofertas. Já os takers são quem agride o book de ofertas. Então, toda vez que você abre uma ordem ali no mercado, a mercado, literalmente, você está agredindo o book de ofertas, porque você está fazendo ela ser executada imediatamente. Então, por esse movimento, um taker acaba pagando mais taxa do que um maker, beleza? Então, por isso, para você pagar menos taxas, é sempre preferível você montar uma ordem a limite. E vocês vão entender a diferença dessas duas ordens ali na prática. Mas só para você entender, então, ordens para Taker, 0,06% de taxa e para Maker, 0,01% de taxa. Então, assim, taxa baratíssima, você pode aí pegar e olhar e comparar com diversas corretoras. Sim, a Bybit é a mais barata. Agora, voltando aqui na plataforma de futuros da Bybit, galera, vamos passar pelo panorama geral, mas em todas as funções para literalmente sabermos de tudo que dá para fazer aqui na plataforma de futuros da Bybit, beleza? Então bora lá, vamos começar pela parte de cima, eu não vou passar pelas partes da corretora em si, porque já temos vídeo no canal e todos eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Temos aqui a primeira parte, é como se fosse um feed de variação de preços, tá? Nota-se que aqui temos um que tem a estrelinha e ela vai ter um reloginho.
Estrelinha, galera, comumente a gente já sabe que é o favoritos. Então, todas as moedas que estão aparecendo aqui, a variação de porcentagem, são as moedas que estão no favoritos. Por padrão, ela já vai ter umas ali no favorito, mas você pode alterar e eu já vou mostrar pra vocês como, tá? Aqui no reloginho, são as moedas que mais variaram nas últimas horas. Então, por exemplo, ali, do Optimus, Cava, entre outras, tá? Então, esse aqui é bem simples de estar entendendo, mas é o feed inicial. Agora aqui na segunda aba, já vemos onde conseguimos alterar as paridades. Então todas as moedas que a gente for procurar, a gente passa aqui ó, no canto esquerdo. Aí ele já vai abrir aqui a tela de pesquisa, aqui as moedas e aqui vemos o favorito, galera. Então, por exemplo, se eu tirar o Bitcoin, ele vai desaparecer daqui de cima, entendeu? Então é isso que acontece, show? Aí aqui do lado favoritos temos todas as criptomoedas, todas as moedas que aparecem no contrato perpétuos, temos perpétuos de USDC também, então paridades com USDC você consegue verificar aqui. Contratos inverso, tá? Que seria aí quando a gente consegue operar com um contrato na paridade inversa e também temos um contrato de opções com SDC. Mas o foco aqui, vamos voltar no mercado de futuros. E eu sei que essa parte ela é mais de praxe, muitos já conhecem, né? Pô, aqui eu tenho que alterar a moeda, mas muitos não sabem. Muitos não sabem que o seu favorito iria aparecendo aqui na parte de cima. Então por isso que a gente tem que passar. Aqui seria o preço e aqui seria as variações. Então eu tenho a variação em 24 horas de porcentagem, tá? Há variações de 24 horas, porém o máximo que ele atingiu de 24 horas, o mínimo que ele atingiu dentro dessas 24 horas. O turnover seria aí a questão da quantidade de dólares aí que rodaram dentro do contrato. E aqui, galera, temos a parte do Fault Rate. Aqui, galera, seria o contador para inserção de taxas. A gente tem um contador ali que ele roda a cada 8 horas mais ou menos e tem uma jogada bem interessante, beleza? Que os contratos que são liquidados ali na questão de short ou de long, são eles que balanceiam aí essa jogada de a cada 8 horas ali eles pagarem taxas. Então é só para vocês terem noção que cada taxa aí que é inserida no seu contrato, ela tem o Fault Rate Countdown, que aí sim que vai acrescentar diretamente em quem vai pagar as taxas, tá bom? Mas daí é bem simples e na verdade, no fim das contas, você vê que nem vai dar tanta importância para isso no final, porque como as taxas são em centavinhos, às vezes não acaba não contando. Agora, se você for deixar a operação rolando meses, aí sim eu já não recomendo nem o contrato de futuros para você, tá bom? Vamos negociar diretamente no spot. Mas é só para fins de entendimento. Mas até então tudo tá fácil demais, eu sei. Vamos com calma, galera. Vamos entender de tudo no passo a passo. Agora eu puxei minha cabeça aqui para o outro lado, porque a gente vai aqui na parte direita entender sobre as funcionalidades. Primeiramente, galera, aqui seria o gráfico de preço. Eu já vou mostrar as ferramentas para vocês. Aqui seria o Order Book, ou seja, aquele famoso livro de oferta. Então eu consigo ver a quantidade de ordens e também aí as medidas que o preço vai comendo as ordens. Então, por exemplo, aqui temos ordem montado em 970 dólares, 29.970, enquanto o preço está no 71. A gente consegue ver mais ou menos ali a quantidade de demanda pelo preço, beleza? Confesso que para operar dentro do mercado de futuros eu não acabo olhando muito as ordens, tanto é que o layout você pode mudar. E eu, como acabo não utilizando tantas ordens, eu jogo essa parte do order book para baixo para eu conseguir visualizar melhor o gráfico. E eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Nota-se que quando eu passo o mouse aqui, a gente já vê que o símbolo do mouse muda, que é o símbolo aí para a gente movimentar. Então olha que interessante, se eu jogar aqui para baixo, vou jogar aqui para baixo, infelizmente a gente não tem como deletar e adicionar de novo essa aba, então eu consigo o quê? Aumentar o meu gráfico, tá bom? E vice-versa, galera, você pode jogar o gráfico aqui, ficar desse tamanho, colocar aqui essas ordens aqui no par direito, então é bem bacana que o layout da Bybit a gente tem maleabilidade aí para estar deixando de um jeito que monta o nosso perfil. E se isso vai alterar aí na questão do seu operacional? Com certeza não, tá bom? Isso é tudo para deixar algo mais confortável na sua visibilidade. Então é tudo questão de layout, não vai influenciar nada no seu operacional. Então passamos pelo Order Book, inclusive até tiramos ele da tela. Agora do lado direito, a gente vai para a parte mais operacional de fato, beleza? Então aqui temos a parte de trade e de ferramentas. As de ferramentas, galera, muitas dessas ferramentas são ferramentas da própria corretora, como o bot de trade e o copy trading. Então nesse caso a gente não vai entrar nesse quesito. Vamos aqui somente na aba de trade, que é a aba que interessa pra gente. Aqui na parte de cima, galera, temos a parte de como que você vai montar sua ordem. Eu vou clicar aqui para expandir. A gente tem o modo da margem. Como é que funciona, galera? Temos dois tipos de modo de margem. O modo cross, que seria o modo cruzado, e o modo isolated, que seria o modo isolado. Basicamente, as duas diferenças são o seguinte, galera. Quando a gente está no modo cruzado, que inclusive
Toda vez que você abrir um novo ativo, ele vai estar no modo cruzado, tá? Até as corretoras são meio malandrinhas para deixar assim, mas ela vai estar nativamente aqui no modo cruzado, o que acaba tornando comum, galera, essa verificação antes de operar em qualquer ativo, beleza? Então, só para entendermos a questão dos modos da margem. O modo cruzado, galera, significa que ele vai utilizar a sua banca como margem. Mas como assim, Gustavo? Então, bora lá. Vamos dizer que você tem $200 ali para operar no mercado de futuros. Se você abre uma ordem com a margem cruzada e essa ordem você utilizou somente $100 dessa banca de $200, é bem provável que se você perder esses $100, ele vai acabar comendo e utilizando como margem o restante dos $100 que você sobrou. Então, ele cruza as margens. Então, ele pega a margem da sua ordem e a margem da sua banca ali como garantia. Agora, a isolada é diferente. Então, a isolada como é que funciona? Se você tem esses mesmos $200 e abre uma ordem de compra ou de venda utilizando os $100, se você for liquidado ou alguma coisa acontecer com a sua ordem, a única coisa que vai estar comendo do preço é isoladamente aqueles $100. Então, é essa a diferença. Por isso que sempre que operamos e abrimos uma ordem, utilizamos a margem isolada, justamente aí para não comer da banca. Muitas vezes utilizam aí a margem cruzada aquelas baleias, que não tem problema, sua margem é muito grande, sua banca é muito grande e muitas das vezes eles não querem encerrar uma posição ou não querem ser liquidados. Então ele deixa na margem cruzada para conseguir fazer esse balanço aí da margem dele. Então isso daí é bem interessante para baleias, mas para nós meros mortais, utilize obrigatoriamente a margem isolada. Agora, na parte de alavancagem, galera, a gente vai entender aí como é que funciona. Aqui na Bybit, a gente tem duas alavancagens, a de long e a de short. Muitas corretoras, as alavancagens são juntas. Então, por exemplo, se ele alavanca 10 vezes, ele vai ser 10 vezes para short e para long. Então, assim, a Bybit ela deu essa maleabilidade, mas tomem cuidado, porque você tem que prestar atenção. Como ela permite deixar a alavancagem diferente, às vezes você mexe em uma e quando você for operar novamente na outra, você não prestou atenção que a outra está com 10 vezes de alavancagem. Então, presta muito bem atenção só para você não fazer uma operação errada e às vezes ter que fechar e comer taxa, tá? É simplesmente para você prestar um pouquinho mais de atenção. E não que necessariamente você precisa utilizar a alavancagem, beleza, galera? Você pode operar no mercado de futuros sem utilizar a alavancagem e utilizando a alavancagem. Isso não é uma obrigatoriedade, sim, é uma opção. Mas beleza, galera, só pra gente entender como é que funciona a alavancagem, a gente tem a possibilidade de alavancar 100 vezes qualquer ativo aí como o Bitcoin, ou seja, do tamanho do Bitcoin a gente tem essa possibilidade de alavancar bastante. Agora, ativos menores, com menor liquidez, a gente tem a possibilidade de um limite ali de alavancagem, como 13 vezes, por exemplo. Mas beleza, galera, só pra gente entender como é que funciona isso daí. Vamos utilizar aquele exemplo dos $100? Vamos. Se a gente tem aqueles $100 para abrir uma operação, se eu não utilizo a alavancagem, eu coloco $100 e o ativo valoriza 10%, no caso eu vou ter $110 no final, porque ele valorizou 10% e 10% de $100 é esses 10 doletinhas aí, beleza? Isso daí é bem claro, é aquela clássica elevação ali na valorização do ativo, simples aí pra gente entender. Então, galera, se a gente utiliza a alavancagem, e um exemplo, eu coloco 10 vezes, o que acontece? Se o ativo ele sobe 1%, esses $100 aí, eles vão virar o mesmo $110. Porque como eu estou utilizando uma alavancagem aí de 10 vezes, vai ser como se o ativo valorizasse em torno de 10%, beleza? Beleza. Agora, se for para 10% de valorização ativo, por eu estar alavancado 10 vezes, o meu valorização aí, a minha em específico da minha operação, vai ser uma valorização de 100%. Então, nossa, Gustavo, são mil maravilhas. São, realmente, é uma ferramenta muito fantástica aí para a gente alavancar literalmente o nosso capital. Porém, galera, quando a gente mexe com a alavancagem, infelizmente, o stop nosso chega bem coladinho. Ou seja, a gente tem um limite ali de risco-retorno muito baixo, porque é a mesma questão. Se desvaloriza, né, se o preço vai para baixo, esses mesmos 100% ocorre com o nosso ativo também. Então vamos lá, se eu estou na operação alavancado 10 vezes e o ativo ele desvaloriza 10%, coisa que a gente sabe que é normal no mundo cripto, esses 10% meu que virariam 100%, virariam 100% para baixo, que no caso eu sou liquidado, perco a operação. Então essa relação de risco-retorno com alavancagem tem que ser levado muito a risco e tomar muito cuidado. Então, querendo ou não, a questão da alavancagem sim, a gente sabe que é simples o entendimento. O que tem que ser mais simples ainda o entendimento, o quanto que o seu ativo pode valorizar é o mesmo tanto que o seu ativo pode desvalorizar. Então, essa relação de risco-retorno tem que tomar muito cuidado, porque imagina o cara coloca 100 vezes de valorização, o ativo não pode valorizar 0,1% para baixo, que a pessoa é liquidada. Então,
o risco é altíssimo, então tem que tomar muito cuidado. E muitas das ferramentas do mercado futuro, a gente não precisa utilizar a alavancagem para utilizar elas ao nosso favor. E o mais interessante é que com tudo isso que eu falei para vocês, a Bybit traz até uma calculadora pra gente, tá bom? Então do lado da alavancagem a gente tem esse símbolo, que é uma calculadora. Então eu consigo fazer uma simulação, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Vamos simular que eu vou utilizar a alavancagem de 100 vezes, tá? A quantidade que eu vou colocar aqui beleza? Só pra gente fazer um exemplo bem simples, tá? Agora o preço de entrada. Como o Bitcoin ele tá 29.900, eu vou colocar aqui 29.900, tá? 900, só pra gente simular. E o preço de fechamento, eu vou colocar como se ele chegasse ali nos 34 mil dólares, onde muitos especulam. Então, só pra vocês terem noção, olha o que aconteceria. A minha margem inicial seria ali de 300 dólares, né, que seria aí essa quantidade de alavancagem. E olha o quanto eu ganharia de lucro, 4.100 dólares. Então, só pra você ter noção aí o quanto que a alavancagem me ajudaria. Mas o que acontece se o preço aqui fosse para 28 mil dólares? Cara, eu já seria liquidado praticamente, seria um ROI de menos 600%. Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar inteiramente. Até o calculador aí mostra isso daí pra gente, falei calculadora. Mas enfim, então isso daí é bem interessante, é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar à nossa disposição e o cálculo não é somente com Bitcoin, a gente pode fazer com inúmeras outras criptomoedas e é até interessante que a gente consegue ver como que vai ser a relação de risco-retorno com a operação que a gente tem em mente. Então essa calculadora é outra ferramenta que a gente pode utilizar muito a nosso favor. Mas agora vamos diretamente para o operacional aí, né, galera? Então vamos lá. A gente tem a possibilidade de abrir e fechar a ordem, mas sempre que a gente utiliza é para abrir a ordem. A gente tem outros botões ali para fechar a ordem que acaba sendo um pouquinho mais intuitivo, beleza? Então bora lá. Eu não acredito que você não deixou o like e não se inscreveu no canal ainda com tanto conteúdo de qualidade que foi passado. Então para de bobeira, já deixa o like e se inscreva no canal para estar ficando por dentro de todo o conteúdo insalubre. Aqui já entramos de novo naquele assunto de ordem a limite, de ordem a mercado, taker e maker, que foi quando conversamos aí a referente às taxas, tá bom? Então vamos lá. Uma ordem a limite, que é aquela ordem que eu falei para vocês que ela não agride o book de ofertas, ela é uma ordem que entra na fila ali do book de ofertas, no livro de ordens, né? Então como é que ela funciona? No caso, ela funciona da mesma maneira que eu montei da corretora. Eu tenho a possibilidade de escolher quando eu vou entrar ali no ativo. Então, por exemplo, o Bitcoin ali tá nos 29.947 mil dólares, como aparece aqui. Eu quero entrar em long, ou seja, quando ele começar a subir, eu vou operar a favor da alta dele. Eu vou colocar aqui, se ele bater 28 mil dólares, seria o momento que abriria a minha ordem, tá? Então beleza, 28 mil dólares seria o momento que eu optaria aí por colocar. Aqui seria a quantidade. No caso ele mostra em Bitcoin, beleza? Ele mostra em Bitcoin o valor. Mas muitas das vezes você pode pegar aqui a porcentagem do seu capital. Então se você tem 100 dólares, eu quero montar uma ordem com 25 dólares, por exemplo, você coloca aqui 25%. Eu quero montar com 50 dólares, 50% aqui. 75 e vice-versa, tá bom, galera? Aí aqui vai aparecer o valor em dólar para você. E aqui temos a opção de colocar o nosso famoso stop loss e take a profit. Só para vocês entenderem o que significa essas duas nomenclaturas, galera. Quando a gente fala de stop loss, é como se fosse o nosso cinto de segurança, tá? Só pra gente entender o que é o stop loss. Por exemplo, se a ordem minha ali, ela tava para ser executada em 28 mil dólares, se o preço continua caindo, eu tenho que ter alguma coisa que vá parar minha ordem, tá bom? Porque não adianta eu acompanhar o preço caindo e perder meus 100 dólares. Não. Por exemplo, coloquei 100 dólares, se o preço cair e a minha banca ficar ali com menos 20 dólares, muitos utilizam essa nomenclatura ali para começar a montar a sua ordem de stop. Então, por exemplo, menos 20%, cara, eu quero que encerre a ordem, acaba, eu vou aceitar o prejuízo, porque isso daí evita de eu perder mais. Então, essa possibilidade da gente colocar um limite para encerrar a nossa ordem, mesmo que o preço vá contra o que a gente está pensando, é isso que o stop loss aí nos conforta, em colocar esse limite aí para a gente não perder mais capital. O take a profit é ao contrário, galera. A gente vai definir quando a ordem vai ser encerrada, porém com o nosso lucro, que seja em porcentagem e que seja quando o Bitcoin atingir 9 mil dólares, 29 mil dólares ou 30 mil dólares que eu colocasse aqui, tá bom? Então, independente, a gente tem a possibilidade de utilizar um cinto de segurança se a nossa operação vai contra aí o que a gente queria e também temos que colocar um cinto de segurança para a gente colocar um limite de quanto de valorização que você quer encerrar a sua ordem. Querendo ou não, isso salva muito, principalmente naquele momento que você vai dormir. Quantas pessoas já não viram o preço que da sua ordem subir, você ficar muito rico ali com aquela valorização em cima da sua ordem, porém na hora que você acorda, o preço já voltou tudo para baixo.
Então isso ajuda muito, a gente está realizando lucro em momentos que a gente não está vendo. Agora a gente vai falar sobre os takers, galera. A gente falou sobre os makers, que seria a ordem a limite, agora a gente vai falar sobre os takers, que é a ordem a mercado. Basicamente, galera, a gente já consegue ver a diferença de ordem a limite e ordem a mercado só na telinha. A gente vê que a ordem a limite, temos a possibilidade de escolher quando o preço vai entrar, então eu coloquei aqui os 28 mil dólares. Enquanto não atingisse esse preço, a minha ordem ia ficar aqui parada, não ia consumir nada, nem taxas, galera. Ela só ia estar ali parada. Agora, quando a gente coloca mercado, a gente literalmente quer que a ordem entre no preço que o mercado está. Então, no caso aqui, eu só escolheria a quantidade da minha banca. Então, aquele 100 dólares fictício, se eu quero operar com 50 dólares, eu vou colocar aqui e a ordem vai ser executada a esse preço que o Bitcoin está, 29.976 dólares. Então, por isso que ele é a grid book de ofertas. Ele não entra na filinha ali a ordem, ela não entra aqui na fila desse livro de ordens, ela entra já no preço que está e executa. Por isso que acaba pagando mais taxas. E tanto a ordem limite quanto a ordem a mercado, a gente tem a possibilidade de colocar aquele take a profit e o stop loss, aquele limite e o nosso cinto de segurança. Então, por isso aí que a única diferença entre as duas é a questão da taxa, como a gente conversou, e também a questão aí de a gente posicionar a ordem. A ordem a mercado, ela vai entrar no preço que está. Agora, por último, ainda aqui nessa aba, galera, a gente tem a ordem condicional. A ordem condicional, galera, ela depende ali de eventos da movimentação do preço que a gente designa, tá? Então, aqui, o trigger price seria aí o preço que ele está rodando. Então, a gente tem para o último preço, a gente tem o preço para indexado e também o preço a mercado, literalmente, galera. Então, aqui a gente escolheria o preço ali, sei lá, quando o Bitcoin atingisse 32 mil e sei lá o que. Quando atingir esse preço, à medida ali que o último preço atingiu no último candle, né, na última hora no caso, ou no último dia, aí sim que seria executada essa ordem. E essa ordem, galera, a gente tem a possibilidade ainda de escolher a ordem a limite e a ordem a mercado. A gente tem a possibilidade então do quê? De escolher quando o preço do Bitcoin caminhar até tal valor, eu quero que execute uma ordem a limite ou quero que execute uma ordem a mercado. No caso, né, colocar uma ordem a limite ou executar uma ordem a mercado. Então, basicamente, a gente configura ali a nossa ordem para ser executada ou ser inserida, né, quando o preço chegar a tal evento que a gente designou, no caso, o trigger price. Então, não muda tanto, porque o take a profit é a mesma coisa, a gente vai colocar o stop loss, tudo certinho, porém, dependemos aí da quantidade da ordem que colocamos. Então, basicamente, comumente, a gente vai utilizar mais o limite e o a mercado, beleza? Continuando aqui, analisando a parte direitinha aqui do nosso operacional, galera, continuando aqui na parte de baixo, agora a gente chega na ordem de long e a ordem de short. Então, só para você entender a diferença, galera, é bem intuitivo, tanto o verde quanto o vermelho, a gente já sabe que um é compra, o outro é venda, mas basicamente, se você abrir uma ordem long, você vai estar operando a favor da valorização do ativo. Então, você vai abrir uma ordem aqui e você vai estar contando que o preço do Bitcoin valorize para cima. Se você está entrando shortado, ou o famoso vendido, galera, a gente está operando a favor da queda do ativo. Então, a gente quer que o ativo caia e desvalorize aí para a gente conseguir lucrar em cima disso. Então, a diferença dos dois botões é basicamente isso. Aqui temos o Post Only, galera. É uma opção aqui que serve somente com as ordens a limite. Então, por exemplo, aqui, geralmente, quando você entra uma ordem a limite a favor da valorização do ativo, geralmente você posiciona a ordem sempre abaixo, tá? Sempre abaixo. Porém, temos a possibilidade também de colocar a ordem para cima. O próprio operacional aqui, que é a plataforma, ele não vai entender como que faz sentido, né? Porque se a gente vai operar a favor da compra do ativo, a gente quer pegar o ativo com o menor valor possível, ou seja, que seja aqui do 29.970 para baixo, né? Porém, tem gente que, dependendo do operacional, eles querem montar uma ordem de compra mesmo acima do preço que está. Então, o Post Only serve para isso, para ele deixar aí a gente habilitar essa ordem acima do preço que está. E ainda aqui na direitinha, galera, um pouquinho mais para baixo, a gente tem algumas informações, mas aí seria da própria corretora e um pouquinho do ativo. Aqui seria a sua conta de derivativos, onde estaria aí seu saldo da própria banca que você tem. O balanço avaliável, galera, seria a quantidade de saldo que você tem para utilizar, por exemplo, para montar uma ordem. E o equity seria a quantidade total contando com as suas ordens abertas. Então vamos contar aqui com a analogia que a gente tem uma ordem aqui aberta de 100 dólares, por exemplo, e temos aqui mais 50 dólares disponíveis para a gente estar operando. Então o que aconteceria? O equity estaria com 150 dólares e o balanço ele estaria apenas com 50 dólares. Porque lembrando, o equity conta aí
a quantidade do saldo total aí da sua conta de derivativos, e o balanço avaliável seria o quanto você tem disponível para utilizar naquele momento que não está operando, tá bom? É só para fins de informativo. Aqui um pouquinho mais para baixo a gente tem as informações do contrato, mas lembrando, não muda muito aqui do que a gente tem na parte de cima, e aqui o order book que a gente colocou para baixo. Mas aí tudo bem, galera. Basicamente, a gente entendeu quase todas essas ferramentas aqui do mercado futuros, e a gente nem passou diretamente para os gráficos, beleza? Então só para a gente entender um pouquinho a mais, uma coisa que eu acho de excelência e importância para vocês estar verificando, tá? Muitos têm, galera, algumas questões de dificuldade. Aqui na parte direita, no canto superior, tem alguns vídeos tutoriais, algumas regras aí do trade que a própria Bybit disponibiliza. Isso não tem nenhum tipo de problema, mas tem outra função interessante aqui que vocês têm que saber que existe, que é a parte de hotkey, galera. A hotkey é bem interessante, que é como se fossem uns atalhos aí no seu próprio teclado. Então, clicando aqui no canto superior direito, temos aqui um símbolo de um tecladinho. Clicando nele, você consegue ver. Então, poxa, se você habilitar isso aqui, eu consigo utilizar o meu teclado aí para abrir ordens de compra, ordens de venda, aqui para modificar algumas ordens e aqui para cancelar a ordem. Também interessante, eu comumente não utilizo isso aqui, porque eu utilizo um pouco mais o mouse aí para estar operando dentro do mercado do que o próprio teclado. Então é uma ferramenta que eu não acabo tão utilizando, mas é interessante vocês saberem que existe, porque às vezes acaba facilitando a sua vida. Agora eu estou aqui do outro lado da tela, justamente aí para começarmos a entender um pouco mais sobre a própria plataforma aqui de futuros, porém dos gráficos. Então passamos pela parte de cima, passamos pela lado direito, agora a gente tem o gráfico e aqui a parte de ordem para a gente entender um pouco mais. Galera, a parte de gráfico não tem nenhum tipo de segredo. Basicamente, muitas das corretoras ela utiliza a própria ferramenta do TradingView, beleza? Então não tem nenhum tipo de segredo. Aqui temos a parte do tempo gráfico, ó. Então aqui colocando de 1 minuto, de 1 dia, aqui tem como alterar e utilizar todos os tempos gráficos dele, e temos como customizar aqui o nosso time frame. Então, questão de tempo gráfico, bem simples aí da gente estar entendendo. Aqui, galera, é como se a gente tivesse indicadores. Então, todos os indicadores do TradingView a gente consegue estar utilizando aqui sim, tá? Então, aqui, ó, eu venho em indicadores e eu consigo estar colocando qualquer um. Então, beleza, ó, vou tirar todos esses aqui que tem aqui. Inclusive, eu não utilizo muito esse aqui porque eu utilizo mais o TradingView aí para estar operando. Vou tirar até o volume, por exemplo. Ó, tô deixando só o preço. Vou colocar aqui, ó, o indicador de volume de novo. Volume. Ó, vou colocar o volume de novo, já apareceu aqui. Vou colocar uma média aí, sei lá, uma média que a gente conheça aí. Eu vou colocar a média exponencial, a de 144 períodos, que é uma que a gente conhece muito aí do mercado, né? Então vou colocar aqui, ó, de 144 períodos. Beleza, a gente já tem uma média aqui para estar colocando. Então, basicamente, todos os indicadores que você tem aí no TradingView, você consegue colocar aqui na Bybit. Então, isso daí é bem bacana. A única coisa que eu não gosto tanto do TradingView da Bybit, em questão aí de indicadores, que a gente não consegue setar um time frame, que é o quê? Travar o indicador num tempo específico gráfico. Então, por exemplo, aqui eu estou na média de 144 períodos, porém a média ela sempre vai alterar com o meu time frame. Então, se eu colocar 4 horas, ela vai virar uma média aí exponencial de 144 no time frame de 4 horas, tá? Agora, se pegar de 1 hora também e vice-versa, no diário também. Agora, se eu vim aqui em configuração, eu não consigo setar o time frame. Então, isso daí é um pouquinho chato, na minha opinião, tá? Por isso que o TradingView, para análise gráfica, ele acaba sendo um pouquinho mais intuitivo e com mais ferramentas, beleza? Mas a maioria dos indicadores você consegue encontrar aqui tranquilamente. Aqui na parte do display, a gente consegue setar algumas coisas aí do que quer mostrar pra gente. Então a gente pode mostrar aí as ordens a mercado, a ordem a limite. Então se eu montar, ela vai aparecer ligada aqui diretamente no gráfico. A gente consegue aqui deixar nossas posições abertas e mostradas. O Trading History, ó, se eu colocar aqui, vamos ver se eu já operei no Bitcoin, ó, eu já operei no Bitcoin. Então teve operações no Bitcoin aqui. Se eu tirar, ela vai sair. Então é isso que é bem interessante, é mais um pouquinho do display. Agora a gente tem aqui que seria outras opções, o último preço aí que foi negociado e o market price. É só para a gente verificar algumas alterações aí diferentes. Então eu coloquei no market price, ó, então ele é o último preço de mercado. E agora se eu colocar aqui no último preço tradeado, ou seja, negociado, que seria aí o que é diretamente para as corretoras, ele é um pouco mais intuitivo, beleza? Então é só para deixar por padrão, não alterar tanta coisa, você não vai ter tanta dificuldade aqui, beleza? E ainda, continuando no gráfico, só para vocês conhecerem um pouquinho mais as ferramentas, do TradingView ele consegue puxar até os alarmes. Então isso daí é bastante interessante, que a gente consegue casar os alarmes do TradingView com o próprio da Bybit. E isso é a nível de integração, beleza? Então eu não vou aprofundar isso aqui para a gente não ficar com duas aplicações ao mesmo tempo.
tempo, mas é só para vocês entenderem. Aqui são configurações do próprio TradingView, então eu posso tirar uma foto aqui mais ou menos de como que tá, então ele até tirou uma foto, eu vou até fechar aqui pra gente não visualizar a foto. A gente tem aqui uma tela de configuração, então eu consigo alterar as cores do candle, a cor de fundo e vice-versa, então isso daí é bem interessante que a gente pode alterar até mesmo o layout que aparece aqui pra gente. Então tudo show de bola, não tem nada diferente aqui do TradingView. Até aqui no lado esquerdo a gente tem todas as ferramentas, desde linhas de tendência, por exemplo, como o próprio pincel, ó, vou colocar aqui, ó, insalubres. Ó, vou colocar só o INS. Eu posso clicar o T para colocar um texto, então vou colocar aqui insalubres. Posso colocar aqui, ele já fica escrito. A gente tem aqui a questão de outras ferramentas. Aqui a gente tem a própria Fibonacci. Então, ó, aqui no caso é posição de long, né? Então eu consigo colocar mais ou menos para a gente basear como que vai ser a nossa posição. Então são basicamente ferramentas do próprio TradingView, todas, galera. Inclusive se eu rolar, consigo voltar aqui para a lixeira e tá fechando aí todos os indicadores. Então para tirar essa poluição visual, né? Então questão de gráfico, a gente não tem nada de diferente, como eu falei, do TradingView. Aqui na parte de baixo, galera, a gente tem a questão das ordens. Então toda ordem sua que tiver aberta, ela não é uma ordem, ela é uma posição. Então se você está posicionado, as suas posições aparecem aqui e tudo ela a gente consegue ver em quantidade, valor, preço de entrada, preço de mercado, preço de liquidação, preço da posição, preço não realizado, ou seja, o seu lucro ou sua perda não realizado, ele vai estar aqui. O preço realizado, que seria a perda ou o lucro já realizado dentro dessa ordem, o stop loss e o take a profit, o trading stop e também aqui tem como você está fechando, beleza? Então é basicamente as questões das configurações. Então tanto em posições, tanto em ordens que estão para ser abertas, o seu Order History, que aparece todo o seu histórico de trading, tá? O Trading History, as ferramentas que você tem para utilizar. Então, basicamente, ele é bem completinho. Eu vou abrir aqui uma ordem só para vocês verem como é que funciona. Então, vamos pegar primeiro aquele exemplo ali que demos dos 28 mil dólares, beleza? Então, tô aqui com 28 mil dólares, vamos montar uma ordem a limite para vocês verem como é que ela fica no gráfico. Eu vou colocar aqui todo o saldinho que tem aí, ó, 6 dolinhos que eu coloquei para a gente fazer uma fim de simplificação. Vou colocar aqui a ordem de long, beleza? Então, olha que interessante. Aqui está aberta a ordem de long. E nota-se, galera, que aqui a gente não está aparecendo a ordem na parte de baixo. Por quê? Estamos na aba de posição. E como a ordem não foi executada, ela não deixa de ser uma ordem. Então, ela está com a ordem aqui. Inclusive, eu posso estar cancelando ela aqui. Inclusive, se a gente for fazer uma ordem a mercado, vamos ver como é que ela fica? Aí sim, vocês olham que ela não está aparecendo nas ordens. Por quê? Ela já é uma posição. Estamos com a posição aberta. Nossos 6 dolinhos aqui, por exemplo. E como eu falei, se eu vou querer colocar o stop loss ou take a profit no meio da operação, eu posso. Eu coloco aqui em ADD. E aí eu coloco aqui, quando o Bitcoin chegar a tal preço, eu quero que ele encerre a minha operação. Quando o Bitcoin cair de tal preço, eu quero que ele encerre também, porque eu não quero perder mais. E aí a gente coloca aqui. E uma coisa que é interessante, galera, você pode estar alterando também, galera, a questão da sua ordem diretamente no que ela pode estar aparecendo. Então aqui, ó, a ordem quantidade, ela está cotando em Bitcoin. A gente pode colocar diretamente em dólar, então fica mais fácil aí para você estar entendendo. Então, ó, vou até fechar aqui. Perdi 2 centavinhos, não tem problema. Então aqui, agora ela tá cotando a minha ordem em dólar, beleza? Lembrando que tá com alavancagem, então 10 vezes de 6 dólares daria 60 dólares. Então é isso que fica mais fácil aí pro seu entendimento. Mas basicamente passamos por todas as ferramentas, entendemos como mudamos uma ordem e entendemos aí as ferramentas que conseguimos utilizar dentro daquela ordem. Desde as alavancagens, desde as como montar uma ordem stop, montar uma ordem de take a profit. Então é bem simples. Na verdade, a plataforma Futuros, ela fica mais fresca aí no seu entendimento, todas essas ferramentas, quando você utiliza aí com mais frequência, beleza? Mas basicamente não tem nenhum tipo de segredo. Mas é isso, família. Eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje, espero que tenha respondido todas as suas dúvidas sobre as ferramentas da plataforma de futuros, principalmente a da Bybit aqui, que tem todas as ferramentas para você utilizar ao seu favor e dar mais flexibilidade aí no seu operacional e facilidade no final. Lembrando também sobre as taxas baratíssimas que você consegue aí depois de cadastrar com o link aqui na descrição dos Insalubres e também do cashback aí de R$50 para R$250 que você fizer no seu primeiro depósito. Mais um forte abraço a todos, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e falou!